Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre a história da fonética. Você já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito da história da fonética? Eu lembro você que eu estou me baseando no livro História da Linguística, do Matoso Câmara Júnior, da editora Vozes. Se você se interessar por aprofundar nos estudos da história da linguística, vale a pena adquirir o livro e conhecer um pouco do aporte histórico desta incrível ciência que é a linguística. Se você ainda não tinha ouvido falar a respeito da história da fonética, vale a pena você acompanhar os vídeos anteriores para poder conhecer um pouco a respeito disso, e vale a pena deixar um like no canal e também se inscrever, claro, né? Nós já somos mais de 600 inscritos e eu agradeço a todos vocês que se inscreveram. E peço a você que assiste os vídeos, acompanha o canal, mas não é inscrito, para que se inscreva. É importante a sua inscrição, é importante o seu like, é importante o seu comentário para que haja engajamento do canal e para que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Quanto mais pessoas houver neste canal, mais ele cumpre o seu propósito, que é o de ser um projeto de extensão, oferecendo a estudantes de letras, pessoas interessadas pelos estudos da linguagem ou pessoas simplesmente curiosas terem acesso a uma abordagem menos complexa e menos complicada. Hoje nós vamos falar a respeito da entrada, então, dos estudos da fonética na linguística. A gente veio falando ao longo dos dias sobre o que foi acontecendo, o que foi aparecendo, principalmente se tratando de aparecimento de recurso tecnológico para você entender um pouco do que foi necessário surgir, levando em conta que a fala, o que acontece na fala, a maior parte disso não é visível, a gente não consegue enxergar. Então era necessário que houvesse algum tipo de recurso, né? E nós viemos falando ao longo dos dias sobre isso. E hoje a gente vai falar então sobre a entrada da fonética na linguística, quando isso aconteceu, como aconteceu e quem é o responsável. Então fica comigo até o fim para você poder se inteirar a respeito disso. Primeira coisa então, a fonética não foi logo inserida na linguística. Demorou um pouco, eu já comentei com você no início dessa série sobre fonética, que se você pegar o curso de Linguística Geral, o capítulo de fonética vai aparecer como um apêndice. Um apêndice é um complemento. E se a gente lembrar do apêndice que nós temos no nosso sistema digestório, é um complemento sem uma utilidade muito definida. Então, aparentemente, para o Saussure e para os estruturalistas da época dele, daquele momento inicial dele, a fonética era um complemento sem muita utilidade. Então, demorou um pouco, mesmo depois de já ter tecnologia, já ter recursos, já ter descrição da questão sonora da língua, demorou um pouco para que isso fosse acoplado à linguística e fosse integrante verdadeiramente da linguística, né? Ela foi, a fonética, por muito tempo considerada uma disciplina auxiliar da linguística. É o que o Saussure faz lá no livro, como eu acabei de dizer, é considerada apenas um apêndice. Então, não é um constituinte, é apenas um complemento, uma coisa com menos importância, com menos utilidade, uma coisa da qual a gente consegue ficar sem, a gente passa sem, né? Sem aquilo. Foi a fonética que levou a linguística a se dar conta da necessidade do conceito de sons vocais, independente de letras, e para representá-los foi idealizado um processo fora da escrita comum, processo que veio a se chamar transcrição fonética. Então você viu no vídeo anterior que o Alexander Graham Bell idealizou uma escrita, um processo de transcrição dos sons vocais que fosse diferente das letras gráficas. E quando a fonética surge, então, quando a fonética aparece consolidada já, embora ainda não propriamente absorvida pela linguística, é que vai aparecer então o que hoje nós conhecemos como transcrição fonética, com alfabeto característico, com sons característicos, com representações gráficas características dos sons, que indicam como que a gente representa na escrita a fala. É óbvio que quando a gente escreve naturalmente, a gente usa as letras, a gente não usa as transcrições do alfabeto fonético,
Mas quando você vai fazer um estudo de fonética, você usa essas transcrições do alfabeto fonético, que são a única forma que existe de representar a fala fielmente na escrita. Então vou ler de novo para você. Foi a fonética que levou a linguística a se dar conta da necessidade do conceito de sons vocais independente de letras, e para representá-los foi idealizado um processo fora da escrita comum, processo que veio a se chamar transcrição fonética, com o alfabeto fonético. Em 1917, do século passado, o linguista russo seguidor de Saussure e do estruturalismo, Nikolai Sergeyevich von Trubetskoy, criou o Círculo Linguístico de Praga. Lembre-se de que Saussure morreu em 1913, o curso de Linguística Geral, o livro, foi publicado em 1916, e aí no ano de 1917, o Trubetskoy, junto de outros estruturalistas, fundaram então o que ficou conhecido como Círculo Linguístico de Praga. Dentre outras contribuições que o Círculo Linguístico de Praga deixou, uma delas foi a abertura das portas para o estudo da fonética, o estudo da fonética como nós conhecemos hoje, né? Então, a gente atribui a abertura dessas portas dos estudos da fonética como nós conhecemos hoje ao Círculo Linguístico de Praga, liderado pelo Nikolai Sergeyevich von Trubetskoy, mas também por outros linguistas estruturalistas pertencentes a este grupo. Um deles, muito conhecido, que talvez você lembre-se de ler ou ouvir falar, é o Jacobson. O Jacobson tem um livrinho chamado Linguística e Comunicação, onde aparece a descrição dos elementos da comunicação, de onde vêm as funções da linguagem, que se você não é estudante de letras, mas já passou pelo ensino médio, com certeza você já estudou, já ouviu falar das funções da linguagem, função metalinguística, função fática, função conativa, dentre outras. Aquilo é atribuído ao Jacobson, que é um dos integrantes do Círculo Linguístico de Praga, que foi idealizado, liderado pelo Nikolai Sergeyevich von Trubetskoy. Então, esse movimento do Círculo Linguístico de Praga, em 1917, vai dar abertura aos estudos da fonética, tais como nós conhecemos hoje em dia. O Trubetskoy trabalhou na criação de uma ciência que se preocupasse em investigar os sons do universo, delimitado das línguas, e de outra ciência que se ocupasse do som no ato da fala. Então, perceba que essa preocupação com o som, que se ocupasse, aliás, uma ciência que se ocupasse do som no ato da fala, é que vai, então, dar o pontapé inicial para a fonética como nós conhecemos hoje. Porque o que é a fonética? É o estudo do som da fala. Então, se você perguntasse assim, quando é que a gente pode considerar o início da fonética dentro do universo de estudos da linguística, é a partir do Círculo Linguístico de Praga, é a partir desse interesse do Trubetskoy sobre essa ciência que se interessasse pelo som no ato da fala. Então, esse momento do Círculo Linguístico de Praga é crucial para o início da fonética como nós conhecemos hoje. Claro que isso foi sendo desenvolvido gradativamente, com o passar do tempo, ainda demorou um pouco para que isso efetivamente se consolidasse e para que verdadeiramente fosse absorvido pela linguística e tivesse a importância que tem atualmente. O que você achou de tudo isso, dessa parte histórica? Claro que foi resumida, eu não ia me ater muito profundamente, porque não é o objetivo do canal se aprofundar muito, é trazer para você os conhecimentos da ciência da linguagem de modo descomplicado, para que você possa ir usando esse material como um material complementar aos estudos que você vai fazendo na universidade ou que você faz sozinho mesmo, mas o objetivo não era de aprofundamento, era de conhecimento ou de complemento daquilo que você já faz. Na sequência, a gente vai começar a falar sobre fonética articulatória. Então agora a fonética já se consolidou dentro da linguística e a gente vai começar a falar sobre fonética articulatória. E dentro deste campo, nós vamos começar também numa visão meio histórica, mas menos histórica do que essa, e vamos dando sequência para tudo isso culminar no estudo da fonologia.
Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus colegas. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pergunte, eu respondo todas as questões, mesmo que não sejam perguntas, todos os comentários que vocês colocam aí eu sempre respondo, interajo com vocês e fico bastante satisfeito quando vocês interagem comigo, para que eu não me sinta tão solitário aqui atrás desta câmera fazendo este material para você, ok? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.